Well, first of all, we've detected 500 of these bursts of radio radiation. Most of them are irregular. They burst once in a millisecond and then they're gone forever. Na imensidão escura e silenciosa do cosmos, a sonda Voyager 1 rompeu seu manto de mistério e retomou sua comunicação com a Terra, após meses de um intrigante silêncio. Lançada há mais de 4 décadas, essa embaixadora das profundezas espaciais tem sido uma fonte crucial de descobertas, espiando além dos confins do nosso sistema solar e enviando informações que desafiam nossa compreensão do universo. Recentemente, porém, a Voyager começou a emitir sinais que confundiam até os mais experientes cientistas da NASA, uma linguagem indecifrável que lançou dúvidas sobre o futuro de sua missão histórica. Hoje abordaremos tudo o que se sabe sobre este enigma, porque esses novos sinais representam um farol de esperança. Como os especialistas da NASA conseguiram interpretar esses dados cruciais vindos das sombras? Desvendamos as intrigas e as medidas engenhosas que estão sendo tomadas para salvar uma das espaçonaves mais distantes e valiosas da humanidade. Dê o like, ative o sininho para receber notificações, se inscreva e sente-se que até o final do vídeo você entenderá tudo o que foi descoberto. A sonda Voyager 1, a sonda espacial mais distante da humanidade, começou a sussurrar em um idioma desconhecido. Após décadas de serviço fiel, transmitindo dados inestimáveis de volta à Terra, suas comunicações tornaram-se subitamente um fluxo críptico de uns e zeros. Este desenvolvimento misterioso desafiou até as mentes mais brilhantes da NASA, lançando-os em um enigma cósmico que precisava ser resolvido. Lançada ao espaço em 1977, a sonda Voyager 1 foi uma verdadeira pioneira com a missão de revelar os segredos do sistema solar exterior e, eventualmente, do vasto meio interestelar. Após 46 anos de uma exploração espacial sem precedentes, a sonda encontrou um desafio inesperado, um problema técnico grave que ameaçava interromper sua histórica missão. A falha aparentava ser uma disfunção crítica na comunicação entre o Sistema de Dados de Voo, FDS, da sonda e sua unidade de modulação de telemetria, TMU. Esses componentes essenciais, que funcionavam como o coração pulsante e a voz articulada da Voyager, subitamente começaram a distorcer a coleta e a transmissão de dados valiosos, reduzindo a complexidade das informações científicas a um simples e repetitivo padrão binário. O sistema FDS é o cérebro operacional da sonda, responsável por gerenciar e processar todos os dados coletados durante a missão. Esse sistema coordena as operações da nave, desde a navegação e controle de atitude até a coleta de dados científicos e o monitoramento de sistemas vitais. O FDS é programado para executar comandos pré-definidos e responder a condições variáveis no espaço, garantindo que a sonda execute suas funções de maneira eficaz e eficiente. Ele é essencialmente o centro de comando interno da sonda, onde todas as informações são processadas e as decisões críticas são tomadas. Já a unidade de modulação de telemetria, TMU, é fundamental para a comunicação entre a sonda e a Terra. Este componente converte os dados coletados pelo FDS em sinais de rádio que podem ser transmitidos de volta à Terra. A TMU modula esses dados em um formato que pode ser enviado através das vastas distâncias do espaço interplanetário e interestelar, assegurando que as informações cheguem ao controle da missão de forma clara e utilizável. Além disso, a TMU também é responsável por receber comandos do controle da missão na Terra e convertê-los em sinais que a sonda possa interpretar e agir de acordo. Frente a esse cenário, a comunidade científica encontrou-se em um verdadeiro impasse. Como interpretar essas mensagens misteriosas de uma nave que parecia ter desenvolvido sua própria linguagem alienígena? A resposta da NASA foi um misto de paciência e um brilhantismo tecnológico. Engenheiros da agência espacial decidiram enviar um comando especial conhecido como PICO, um estímulo eletrônico minuciosamente calculado para tentar corrigir os processos internos da Voyager. Essa estratégia visava reconfigurar o software da sonda na esperança de que ela pudesse superar o segmento de dados corrompido que causava a falha. A comunidade científica e entusiastas do espaço ao redor do mundo aguardavam ansiosamente, esperando que esse comando revivesse a capacidade da Voyager de continuar sua jornada pelo desconhecido. Essa não era apenas uma manobra técnica, era um gesto de esperança, uma tentativa de reacender a conexão perdida com esse distante mensageiro da humanidade. Se bem sucedido, o comando poderia restaurar a capacidade da Voyager de comunicar claramente suas descobertas, permitindo que continuasse sua missão de explorar os confins desconhecidos do espaço interestelar.
A transmissão inesperada em 3 de março foi um divisor de águas, trazendo uma leitura detalhada da memória do sistema de dados de voo da Voyager, algo que os engenheiros compararam a desvendar uma cápsula do tempo perdida nas vastidões do espaço. Este sinal peculiar não era uma mera coincidência, mas a resposta direta a uma estratégia meticulosamente planejada pelos engenheiros da NASA. O comando Pico, como foi chamado, foi projetado para redefinir e rearranjar o software da Voyager. A intenção era clara, encorajar a sonda para que usasse diferentes sequências de software, na esperança de evitar a seção corrompida que estava embaçando suas capacidades de comunicação. O sucesso desse comando revelou-se na transmissão de dados que continha informações detalhadas sobre as operações da Voyager e as variáveis ajustáveis que poderiam ser modificadas em resposta a novos comandos ou mudanças no estado da espaçonave. O valor desses dados era imenso. Pela primeira vez desde o início da crise de comunicação, os engenheiros da NASA tinham em mãos informações abrangentes e atualizadas sobre o estado interno da Voyager. Isso permitiu uma comparação direta com registros anteriores de memória, um contraste que prometia revelar a natureza exata da anomalia. Com esse novo conjunto de dados, a equipe de missão embarcou em um meticuloso processo de diagnóstico. Cada byte de informação foi analisado em busca de discrepâncias, com os engenheiros vasculhando a vastidão de informações em busca de pistas que poderiam explicar a falha de comunicação. Esse trabalho exigiu não apenas um profundo conhecimento técnico, mas também uma dose de criatividade científica, à medida que a equipe testava diferentes hipóteses sobre o que poderia ter levado à corrupção dos dados. Este esforço se desenrolava em um contexto de urgência. Os dados transmitidos pela Voyager eram cruciais não só para compreender o problema atual, mas também para assegurar a continuidade de missões futuras. O medo era que um erro não identificado pudesse comprometer outras sondas ou missões interplanetárias que dependessem de tecnologias similares. A colaboração internacional também se intensificou, com especialistas de diversas partes do mundo oferecendo suas perspectivas únicas e soluções potenciais. Instituições prestigiadas, como o Instituto Max Planck e a Agência Espacial Europeia, juntaram esforços com a NASA, partilhando dados e visões que poderiam ser a chave para decifrar o enigma da Voyager. À medida que a investigação avançava, a equipe explorou várias teorias. Uma possibilidade era que uma falha no próprio hardware tivesse começado a alterar a maneira como os dados eram codificados antes de serem enviados. Outra teoria sugeriu que influências externas, como radiação cósmica ou campos magnéticos interstelares, poderiam ter desempenhado um papel em distorcer os sinais da Voyager. Nesse processo, a equipe de engenharia começou a simular diferentes ambientes espaciais para entender melhor como fatores externos poderiam afetar a espaçonave. Utilizando avançados softwares de simulação, eles recriaram condições extremas, como flutuações intensas de radiação e variações abruptas de campo magnético, para observar a resposta do sistema de comunicação da Voyager. Além disso, especialistas em física de partículas foram consultados para fornecer ideias sobre o comportamento de partículas carregadas em velocidades próximas à da luz, um fator que poderia influenciar a integridade dos dados transmitidos. Estas consultas abriram novos caminhos na compreensão das interações complexas entre tecnologia espacial e fenômenos astrofísicos. O sucesso em resolver essa crise não apenas garantiria que a Voyager continuasse a transmitir dados valiosos de volta à Terra, mas também reafirmaria a capacidade humana de superar desafios aparentemente intransponíveis, mesmo a bilhões de milhas de casa. Este era um capítulo decisivo na jornada da Voyager, e cada novo desenvolvimento era seguido com expectativa, tanto pela comunidade científica quanto pelo público em geral, ansiosos por testemunhar mais um triunfo da engenhosidade humana no palco cósmico. A Voyager 1 é uma cápsula do tempo tecnológica, construída com a ciência e a engenharia dos anos 1970. Seus sistemas, embora revolucionários na época, agora apresentam desafios significativos devido à sua antiguidade. Modificar ou atualizar o software de uma espaçonave que viaja tão longe é uma proeza gigantesca. Cada comando enviado leva mais de 17 horas para atravessar o vácuo espacial até a Voyager, e uma resposta leva o mesmo tempo para retornar. Esse atraso de mais de um dia para qualquer comunicação cria uma janela de suspense de 34 horas, durante a qual tudo o que os engenheiros podem fazer é esperar e esperar que suas instruções sejam executadas corretamente. Este cenário, digno de um thriller científico, coloca os engenheiros da NASA diante de uma verdadeira maratona de paciência e precisão.
A cada comando enviado, as equipes passam por um processo meticuloso de verificação e simulação, garantindo que cada bit de instrução esteja perfeitamente alinhado com os parâmetros operacionais da espaçonave. A menor falha ou erro de cálculo pode resultar em atrasos adicionais de dias, ou pior, em falhas irreversíveis que poderiam comprometer a missão. Além dos desafios técnicos, a gestão da comunicação com a Voyager também evoluiu para incluir softwares de ponta e algoritmos avançados que tentam prever e corrigir possíveis erros antes mesmo que eles ocorram. Esses sistemas são projetados para lidar com variáveis incertas e para otimizar as transmissões, minimizando os riscos associados à obsolescência do hardware. Os engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, da NASA, trabalham com uma consciência aguda do risco envolvido a cada comando enviado. Qualquer erro de programação pode não apenas atrasar a missão, mas potencialmente terminá-la, condenando a sonda a um silêncio eterno no escuro congelante do espaço. Portanto, cada linha de código é cuidadosamente considerada e testada, enviada com uma mistura de esperança e precisão científica, sabendo que o menor erro poderia ter consequências irreversíveis. Essa realidade implica que as estratégias de programação e controle adotadas pelo JPL são extremamente conservadoras e baseadas em rigorosos protocolos de segurança. Antes de qualquer código ser enviado para a Voyager, ele passa por várias camadas de validação e simulação, um processo que pode levar semanas ou até meses, dependendo da complexidade do comando. Durante essas fases, equipes de engenheiros de software, especialistas em sistemas de controle e físicos trabalham juntos para garantir que cada aspecto seja infalível. Além disso, o JPL utiliza as mais recentes tecnologias em inteligência artificial e aprendizado de máquina para modelar cenários possíveis e prever resultados com base em comandos propostos. Essas ferramentas ajudam a identificar potenciais problemas antes que eles ocorram, permitindo ajustes proativos. Também são realizadas consultas regulares com outros centros da NASA e instituições internacionais para garantir uma abordagem colaborativa e informada. A pressão sobre esses engenheiros é imensa, não apenas pela complexidade técnica, mas também pelo valor histórico e científico da Voyager. A sonda carrega consigo instrumentos que podem fornecer insights únicos sobre o espaço interestelar, uma região que até hoje permanece largamente misteriosa para a humanidade. Além das dificuldades técnicas, a Voyager enfrenta uma corrida contra o tempo de outra natureza, o esgotamento de suas fontes de energia. A cada ano que passa, menos energia está disponível para alimentar seus instrumentos e manter suas capacidades de transmissão. Resolver os problemas atuais de comunicação é crucial para maximizar o retorno científico nos anos restantes de sua vida operacional. A importância de cada fragmento de dados coletado aumenta à medida que a sonda se aproxima do inevitável fim de sua missão. Esta situação mantém um senso de urgência às operações do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. A equipe está em constante busca por estratégias para otimizar o consumo de energia da sonda, a fim de prolongar sua vida útil ao máximo. Isso inclui a desativação cuidadosa de alguns instrumentos menos críticos e a recalibração dos sistemas para operar de maneira mais eficiente sob as limitações energéticas. Para além das táticas de conservação de energia, os cientistas também estão explorando novas abordagens em tecnologia espacial que poderiam, teoricamente, ser aplicadas em futuras missões interestelares. Por exemplo, estuda-se o uso de coleta de energia solar em distâncias muito maiores do Sol ou a implementação de novos tipos de baterias nucleares que ofereçam maior longevidade e robustez.